8h06 da manhã, Cláudio Humberto, direto de Brasília, e mais um destaque na abertura do Jornal Gente. Cláudio, bom dia. Muito bom dia, Pedro Campos. Bom dia, Thaís Freitas. Bom dia, Sônia Blota. Bom dia, Cláudio. Muito bom dia, ouvintes. Olha, eu trago aqui mais do mesmo, digamos assim, né? Que é essa loucura que a gente vê aqui acontecer em Brasília todo santo dia, né? Loucuras antigas, loucuras novas. E uma das mais recentes é uma proposta de emenda constitucional que foi apresentada ontem durante uma reunião da bancada do partido União Brasil na Câmara dos Deputados, uma emenda apresentada pelo deputado Fábio, uma proposta de emenda constitucional apresentada pelo deputado Fábio Garcia, do União Brasil do Mato Grosso. Pois bem, essa proposta de emenda que foi aprovada por unanimidade pelos deputados do União Brasil, simplesmente força ou obriga o Supremo Tribunal Federal a garantir ao país, a preservar a segurança jurídica no país. Vê que coisa louca, né? O órgão máximo da magistratura brasileira, que tem como dever precípuo, fundamental, defender a Constituição, na prática, essa proposta de emenda, obriga o Supremo a fazer o que tem esquecido frequentemente: respeitar a Constituição. Pedro Campos trouxe aqui esses dias um comentário sobre decisão recente do Supremo Tribunal Federal que simplesmente rasga, até o Pedro assim, enfaticamente rasgou aí uma folha de papel para mostrar o que fez os ministros do Supremo Tribunal Federal com o artigo 5º, inciso 36 da Constituição, que é exatamente aquele que diz que blinda, que protege a chamada coisa julgada, a sentença transitada em julgados. E sabe-se lá motivado por quê, o Supremo Tribunal Federal simplesmente rasgou esse princípio para dizer que uma lei que tinha sido considerada ilegal, inaplicável, indevida, né, de impostos pelas empresas, simplesmente o Supremo decidiu que a lei está valendo e que a Receita pode, inclusive, cobrar 5 anos, os últimos 5 anos dessa lei. 5 anos por quê? Porque a dívida, essas questões tributárias, tem esse prazo de validade de 5 anos. Então, os últimos 5 anos, as empresas terão de pagar esses impostos e, com isso, muitas delas, talvez a maioria, estima-se que de 80% a 90% das empresas nessa situação vão fechar as portas. Portanto, é uma decisão do Supremo que é considerada tão irresponsável nos meios políticos aqui em Brasília, até pelos meios políticos, que pode provocar uma onda de quebradeiras de empresa e também uma onda de desemprego. E aí temos essa situação absolutamente surpreendente de uma proposta de emenda que diz o seguinte: o Supremo tem ali um artigo da Constituição que preserva a coisa julgada. Vocês, por favor, se obrigue a respeitar esse princípio, né? Eu poderia aproveitar e obrigar o Supremo a respeitar outros princípios que têm sido desrespeitados, ignorados, né? Como, por exemplo, o direito à livre expressão, como, por exemplo, o princípio da inviolabilidade do mandato parlamentar e tantos outros abusos que vêm sendo cometidos, e até monocraticamente, em muitos casos, pelo Supremo Tribunal Federal. E só para reforçar a constatação de que essa loucura de Brasília, ou dos fatos produzidos aqui pelos poderosos, são inesgotáveis, ontem o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deu consequência a algo que as pessoas já esperavam, mas não esperava tanta cara de pau, né? Cá para nós. Simplesmente oficializou salários de suas excelências, os senadores, para quase R$47 mil por mês. E aí, adivinha, também aumentou uma verba malandra que eles inventaram, chamada verba ou cota para a indenização de atividades parlamentares, mas é uma verba que pode chegar também a R$47 mil. Depende do estado, né? Há estados em que essa cota tem um valor menor, mas nem por isso pequeno. Por exemplo, de 37 mil, de 35 mil. E aí, mas assim, vai depender do estado, né? No estado de São Paulo, por exemplo, os deputados federais, além dessa beleza de salário, todas as mordomias, privilégios e também regalias
tudo isso, os deputados federais de São Paulo receberão, além do salário, R$ 32.039 para gastar como quiserem, para a obtenção de ressarcimento. O cara faz um jantar, faz uma festinha, aluga um carro, aluga um avião, se estiver dentro desse limite aí, dessa verba, desse cotão, como chamam aqui em Brasília, tá valendo. Cara, eu já vi prestação de contas do sujeito metendo espetando ali no bolso do pedido ressarcimento para sorvete. Tem uma senadora que pediu ressarcimento, eu trouxe aqui esse assunto, para sorvete, um deputado que pediu ressarcimento para pãozinho de queijo, mas também tem aqueles que pedem ressarcimento, como um certo deputado de Minas Gerais, que tinha um castelo, que era dono de um castelo lá, o deputado pedia ressarcimento mensal de R$ 15.000 que ele gastava com seguranças. Seguranças? Mas assim, tem um detalhe, a empresa de segurança era dele. É isso aí.